Países com população civil desarmada são mais ou menos seguros? É isso que a gente vai discutir hoje, depois da vinheta. O livro de hoje é O Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, do Flávio Quintela e do Benê Barbosa. Como o título dá a entender, o livro vai falar contra essa ideia de que o desarmamento civil deixa a população mais segura. Os autores nesse trabalho, é um livro fininho, bastante didático, dá para ler assim num dia. Eles vão separar várias falácias desarmamentistas, como por exemplo, que existem muitos acidentes com armas de fogo e que muita gente morre com esses acidentes, ou por exemplo, que as armas do cidadão de bem caem muitas vezes na mão de bandidos. Eles vão fazer uma lista com essas falácias e vão desmentindo uma a uma. E a tese central do livro é que a população armada ela está muito melhor protegida da criminalidade do que uma população desarmada. E aí eles vão mostrar também como desde que o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor, ao invés da criminalidade no Brasil ter diminuído, ela aumentou. E eles vão dizer que isso é óbvio, porque o governo, ao desarmar a população, primeiro que o governo tem um interesse em desarmar a população para evitar qualquer possível revolta armada. Isso eles vão explicar logo no começo do livro. Mas o que o governo faz ao desarmar a população, ou ao criar muitos entraves para que o cidadão de bem tenha uma arma, o que eles fazem é retirar o risco da bandidagem. Porque pensa o seguinte, você é um bandido, você quer assaltar uma casa. Se você tem certeza de que nenhum morador lá dentro vai ter uma arma, você vai muito mais seguro, não é? Agora, se você tiver que pensar, não, será que tem alguém armado nessa casa? Não tem? Você vai pensar duas vezes antes de assaltar, não é? Então, a população civil desarmada, ela é uma presa fácil dos bandidos. E os autores vão mostrar também que em países onde a população civil está armada, ao contrário do que os desarmamentistas dizem, não existe mais crime. O que eu quero dizer é que a criminalidade não é maior do que em sociedades onde a população está desarmada. Pelo contrário, sociedades que possuem uma população civil altamente armada têm um índice de criminalidade muito menor do que sociedades civis com a população desarmada. E os crimes com armas de fogo também não são maiores. A gente vê muitas vezes a mídia falando esses ataques a escolas nos Estados Unidos, e tem sempre essa discussão em relação à arma, mas existem outros países que também têm uma população civil altamente armada e onde isso não acontece. Por exemplo, na Suíça. Na Suíça praticamente todo mundo tem arma e você não vê notícias de adolescente entrando em escola, tiroteio, esse tipo de coisa. E eu posso falar porque eu moro do ladinho da Suíça, já fui lá várias vezes e é um dos países mais seguros do mundo. Aí você vai dizer, não, mas é a polícia que tem que defender o cidadão de bem contra o bandido. Sim, mas até a polícia chegar na cena do crime leva um tempo, por melhor que a polícia seja. E você vai querer ficar na mão do bandido esperando a polícia chegar? Entende? Além disso, os autores também vão mostrar que, ao contrário, isso é mais uma falácia, que quando o cidadão está armado e ele reage, ele tem mais chances de sobreviver do que ele estando desarmado e não reagindo. Que isso vai contra muito do que a gente sempre ouviu, porque a mídia, nesse viés esquerdista, desarmamentista, eles colocam sempre as notícias de modo a focar em desastres que aconteceram por arma de fogo. Você não vê, por exemplo, sair no jornal, cidadão de bem conseguiu evitar assalto com arma de fogo. Você só vê, por exemplo, notícia de acidente com arma de fogo em casa, ou crimes mesmo. E isso não dá um panorama
realista do que realmente acontece. Então, em relação a esses temas todos, é um livro muito interessante, como eu disse, muito didático. Eu recomendo muito que você leia. Veja que você não é obrigado a ter uma arma, até porque os autores vão falar, a legislação brasileira é uma das mais rigorosas do mundo. Então, é muito difícil um cidadão de bem conseguir acesso a uma arma. Então, se você não quer uma arma, você não precisa ter uma arma. A questão é que você deveria ter esse direito caso você queira ter uma arma. E em relação à criminalidade, como eu disse, o bandido não saber se você está ou não armado é uma coisa que vai fazer ele pensar 2 vezes antes de cometer algum crime. E em relação a essa falácia, eu não posso esquecer disso, de que as armas do cidadão de bem caem nas mãos dos bandidos, os autores vão mostrar através de pesquisas que essa quantidade de armas que caem nas mãos dos bandidos é uma quantidade mínima. A maioria das armas no Brasil, elas vêm de contrabando e muitas vezes são difíceis de rastrear, porque o bandido raspa o chassis. E a questão principal é que registrar as armas não diminui a criminalidade, porque o bandido, ele não vai lá registrar a arma dele, né? Se ele tivesse algum apreço pela lei, ele não seria bandido para começo de conversa, né? Bom, acho que eu falei das coisas mais importantes do livro. Vou mostrar de novo a capinha para vocês. Essa aqui, Mentiram para mim sobre o desarmamento, do Flávio Quintela, que aliás escreveu aquele outro livro, Mentiram e Muito para mim, onde ele vai desmentir várias falácias, que eu pretendo trazer aqui também para fazer uma resenha posteriormente. E ele é da Vide Editorial. Recomendo muito, não é difícil de achar. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Se você ficou curioso ou curiosa, comenta aqui abaixo também. Não esquece daquele processo todo, ativar o sininho, deixar seu like, tá bom? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo, até a próxima.